Você já deve ter ouvido falar que a vida emocional da mãe e que as experiências dessa mãe enquanto ela está grávida vão influenciar diretamente na vida emocional, no desenvolvimento físico do bebê que ela está carregando dentro dela. Isso acontece porque existe uma coisa chamada mielinização da coluna cervical. A mielinização da coluna cervical é o encapamento da bainha de mielina, que liga o cérebro até o final da nossa coluna cervical. Essa bainha de mielina, ela serve para conectar todas as informações do nosso cérebro ao restante do nosso corpo. Ou seja, é por onde a informação que nós processamos mentalmente e emocionalmente é transportada para o restante do nosso corpo. Então é através da bainha de mielina que os nossos órgãos, que os nossos membros se conectam com o restante da nossa cabeça, com o cérebro. Esse processo, ele demora pelo menos 6 a 7 anos para ser formado. Ele começa dentro do útero da mãe e ele termina mais ou menos lá por volta dos 7 anos de idade. Como eu disse, esse processo é responsável por ligar cada parte do corpo ao cérebro. Imagina comigo, por que a criança não nasce sabendo andar? Porque a bainha de mielina, o processo de encapamento da mielina ainda não chegou na região das pernas. Quando o bebê nasce, ele não sabe, por exemplo, segurar o xixi e cocô, ele não tem controle sobre isso. Por quê? Porque a mielinização, porque a bainha de mielina ainda não chegou na região dos esfíncter anal e urinário, que ensina, que dá controle para o bebê a respeito do xixi e do cocô. Nessa primeira aula, nós vamos falar somente a respeito do processo que acontece na mielinização aqui na região do cérebro, aqui, ó, nessa região, tá? E esse processo, ele acontece dentro do útero da mãe. Então, todos os órgãos, os tecidos, os membros estão sendo formados lá dentro do útero da mãe, enquanto o bebê está na nossa barriga, certo? Mas a mielinização, ou seja, as conexões neurais, elas estão acontecendo apenas nessa região aqui. Então, o cérebro, enquanto ele está sendo formado, está formando o corpinho da criança, né? Enquanto os órgãos estão sendo formados, a bainha de mielina, esse processo de mielinização está apenas numa região. É aqui, ó, nesse lado aqui da cabeça. Por quê? Porque o cérebro é o primeiro que precisa estar ali funcionando de maneira correta, ligado ao coração, né? Para que o sistema de funcionamento básico do corpo, o sistema fisiológico do corpo funcione. Isso quer dizer que o restante do corpo só será completado, só vai terminar de ser conectado quando ele sai da barriga da mãe. Não é de ser formado, tá? Não confundam. O restante do nosso corpo, os nossos órgãos, o funcionamento, o controle, na verdade, né? Como eu disse antes, controle de dar um passo atrás do outro, controle de segurar o xixi e cocô, só vai terminar depois que a criança sai do útero da mãe. Por isso que eu falo para vocês que a mielinização, ela acontece em fases. E esse processo de mielinização, por acontecer em fases, ele vai dar novas sensações, novas percepções, ele vai dar um novo jeito de se relacionar com o mundo em cada fase do processo de mielinização. Quando nós estamos dentro do útero da nossa mãe, nós captamos, nós absorvemos toda a energia emocional dela, tudo o que ela sente, como ela se comporta e o que ela faz, através de cada célula que ela envia para nós dentro do cordão umbilical. Tá? Cada célula, cada informação que ela envia para nós tá ali guardado no DNA da nossa mãe. E nós vamos aprendendo a sentir e a gente vai armazenando essa energia que ela envia para nós. Já está comprovado cientificamente que nós podemos transferir energia através das nossas células, do nosso código genético.
E nós iremos fazer isso durante a nossa gravidez também. Nós iremos transferir para o nosso bebê toda a nossa carga emocional, todo o nosso jeito de sentir, viver a vida, tudo que a gente experienciou dentro da gravidez e que a gente carrega no nosso código genético. Então a gente não transfere para o nosso bebê apenas informações que são de cunho biológico, né? Que são de cunho anatômico, mas também a energia das nossas emoções. Todas estas emoções que ele recebe, toda essa carga energética que ele recebe, irão moldar o jeito que ele sente e que ele vai se comportar durante essa primeira fase da mielinização. Né? Então, aonde que está a mielinização nesse momento que ele está no útero? Está aqui nessa região. Então, digamos que esse bebê tenha experienciado um momento de tensão, de medo, o momento de perigo, que ele tenha experienciado um momento de ansiedade dessa mãe, um momento de incerteza, que essa mãe esteja com as emoções abaladas. Todas as informações que essa mãe sente serão colocadas dentro das células dela, que serão transportadas pelo cordão umbilical e serão armazenadas também no código genético dessa criança, no código do DNA dela, no cérebro límbico que a gente chama, né? No cérebro das emoções, que já está sendo formado nesse momento. Então o bebê ele vai absorver. A fase da mielina, lembra que eu falei no início? A fase da mielinização, a fase da formação da bainha de mielina, neste momento, dentro do útero, tá aqui nessa região. Então, qual vai ser o que ele vai gravar? Qual vai ser a informação que ele vai gravar? Vai ser uma informação, um jeito de viver a vida, um jeito de sentir a vida que está mais conectado com o cérebro, que está mais conectado com a racionalidade, que está mais conectado com a mente, que está mais conectado com o jeito de levar as coisas para a cabeça, está mais conectado com a ideia. Vamos desenhar aqui um jeito mais simples para você entender de como que isso acontece. Pensa comigo, essa mãe está passando por muitos problemas. Ela não tem dinheiro para bancar um médico bom, ela está passando por dificuldades financeiras, ela não está num bom relacionamento, ou ela até mesmo não desejou essa gravidez. Quando ela não deseja essa gravidez, quando ela tem esses pensamentos, quando ela tem medo, quando ela se sente ansiosa, o que acontece com o corpo dessa mãe? O corpo, ele vai retirar sangue dos órgãos, tá? Do estômago, vai retirar sangue do fígado, ele vai retirar sangue dessa parte interna do corpo e inclusive do útero. E vai mandar esse sangue para as pernas, para as mãos, vai mandar esse sangue para a região da superfície do corpo. Por quê? Todas as vezes que nós estamos em momentos de tensão, ansiedade, nós tiramos a energia do centro e colocamos energia nas extremidades do nosso corpo, como se fosse para a gente se preparar para uma batalha. Se essa mãe tira sangue do útero, né, o corpo dela faz isso num processo de defesa, né, como uma maneira de se defender, o que vai acontecer com esse útero? Esse útero vai ficar duro e frio. Se esse útero fica duro e frio, ele não é um útero quentinho, ele não é um útero confortável, ele não é um útero gostoso de estar, ele é um útero tenso. E o que o bebê vai sentir então? Preste atenção, a palavra sentir. O bebê vai sentir que ali não é um lugar bom para ele estar. E por que não é um lugar bom para ele estar? Porque se fosse um lugar bom para ele estar, ele estaria quentinho. Então o que ele sente? A primeira dor do ser humano, a dor da rejeição. Por que ele se sentiu rejeitado? Porque ali não era um lugar gostoso de estar. Se não é um lugar gostoso de estar, eu tenho a sensação de que eu estou sendo rejeitado. Então, é o que acontece na primeira fase da mielinização. Ao se sentir rejeitado, o que ele vai fazer? Ele vai tensionar o corpinho dele, ele vai se encolher ali dentro e ele vai fazer o quê? Peraí, deixa eu tirar a energia aqui
do meu corpinho, porque eu não posso me mexer muito, eu não tô me sentindo confortável, e vou mandar aqui para minha cabeça. Ao mandar energia para a cabeça, ele vai ser uma pessoa que vai reter mais energia na cabeça e que não vai precisar de tanta energia no corpo. Agora imagine que essa mãe tem uma gravidez inteira cheia de problemas, de medo, cheia de insegurança, cheia de coisas que ela tem que lidar e que ela não tem uma gravidez tranquila. O que é que isso vai ocasionar? Muitas emoções dessas serão enviadas para o bebê. Então, para acontecer um trauma dentro do útero, é necessário que essa mãe esteja num contexto muito difícil. Não vai ter problema se vez ou outra a mãe passar por alguma aflição ou se ela estiver em algum momento, um episódio isolado em que ela sinta uma certa ansiedade, tá? Isso é um processo que tem que acontecer muitas vezes, de maneira repetida, para que o trauma ele seja instalado de verdade na mente, nas emoções e no corpo desse bebê. Então é importante que você entenda um outro processo chamado caminho neural, tá? O caminho neural, ele é uma dinâmica que pode se assemelhar, por exemplo, assim, vou dar um exemplo para você. Você precisa atravessar um mato, uma floresta. E aí, o que você faz? Você pega lá um facão e tal, né, uma faca, e começa a cortar as árvores. Você começa a abrir aquele caminho. Você tira as raízes, você arranca o mato, você tira as árvores que estão atrapalhando para você poder cruzar aquele caminho. No outro dia, você passa pelo caminho novamente. No outro dia, novamente. E de repente, mais pessoas descobrem aquele caminho ali e começam a atravessar animais e outras pessoas. O que acontece com esse caminho? Esse caminho vai ficar marcado. O chão vai ficar batido e as plantas não vão mais nascer ali porque ele está sendo pisoteado todos os dias. E aí o caminho fica marcado. Então, se a gente manda a mesma informação todos os dias, do mesmo jeito, e a gente repetidamente faz esse caminho neural, o que a gente cria? A gente cria um comportamento, a gente cria um modo de ser, a gente cria uma personalidade, a gente cria um jeito de enxergar a vida. Por quê? Porque a gente fez aquele caminho neural repetidamente. Então, para que haja o trauma, isso tem que ser tanto enviado pela mãe, uma informação que é enviada pela mãe, como uma informação que é sentida pelo bebê de maneira repetida, tá? Então, tem que acontecer de maneira repetida. E cada fase do processo de mielinização, cada fase do encapamento da bainha de mielina, ele vai estar em uma região diferente do corpo e vai gravar uma informação diferente na criança. Por quê? Porque essa informação, essa dor, ela tem que estar conectada à fase que a criança está vivendo, à fase que essa pessoa está vivendo. Assim é a relação do nosso cérebro com o nosso corpo. Se o cérebro receber as mesmas informações todos os dias, se o cérebro receber o mesmo comando todos os dias, ele vai gerar uma emoção, ele vai mandar um comando para o restante do nosso corpo através de uma emoção que a gente sentiu, tá? Então, o corpo, ele gravando esse jeito de sentir, ele gravando estas emoções, ele vai conversar com o cérebro, vai dizer assim, olha só, então eu tô sentindo isso aqui. Para que eu sinta mais disso aqui, você precisa me mandar mais daquela informação que você me mandou anteriormente. E assim a gente vai criando os caminhos neurais. Assim a gente vai criando o nosso jeito de sentir, de pensar, tá? A gente vai criando a nossa maneira de se expor, a nossa maneira de conversar com as pessoas, a gente vai gerando a nossa maneira de reagir. Então, se a mãe mandou diariamente para essa criança uma informação de desconforto e rejeição, é assim que essa criança vai se sentir. Ela vai gravar uma informação de desconforto e rejeição. Isso vai colaborar com a formação do sistema límbico. O que é o sistema límbico? O sistema límbico é o nosso cérebro emocional. É onde a gente armazena as nossas emoções. Ou seja, nós vamos sair da barriga da nossa mãe com alguma informação lá de dentro,
tá? A gente não vai sair uma folha em branco, a gente não vai sair assim, nossa, saí do útero da minha mãe e agora é que eu vou começar a sentir, antes eu não sentia nada. Não, já sentia tudo. Por isso que eu sempre falo pra vocês, nós somos seres emocionais e a gente não pode de maneira alguma rejeitar as nossas emoções ou deixar de prestar atenção, ou apenas viver uma vida mecânica, baseada no intelectual, baseada no jeito de não, eu só vou tomar aqui decisões que ignorem as minhas emoções. Nós não podemos, porque desde o útero da nossa mãe, desde os primeiros instantes de formação do nosso corpo, da nossa mente, nós já estamos tendo sensações, nós já sentimos. A principal sensação que nós teremos dentro do útero da nossa mãe é: será que eu sou bem-vindo neste mundo ou não? Será que eu sou bem-vinda a este clã familiar? Será que eu sou aceita? Adultas, mulheres que hoje se sentem rejeitadas ou que sofrem com a dor da rejeição, que têm medo de se expor, não imaginam que a causa dessa dor, que a causa desse sentimento de inadequação está relacionada ao período em que elas estiveram dentro do útero da mãe. Elas também não sabem que muitas das suas habilidades, como criatividade, como a capacidade de se conectar às questões intelectuais, como a busca por aprender mais, a capacidade de ser uma pessoa mais independente do ponto de vista emocional, de não precisar de muitas conexões, de ser mais fria propriamente dito, de conseguir ficar mais tempo sozinho, por exemplo, está conectado também a este lugar. Então, é importante que você entenda assim, ó. Esse período, ele pode gerar um trauma. Se ele gerou o trauma, o medo de ser rejeitado, ele também gerou um jeito, um recurso, um lado bom, ferramentas para que essa criança conseguisse lidar com isso. Então, se a criança sentiu que a presença dela, se o bebê sentiu que a presença dela dentro do útero era um incômodo, parecia estar incomodando a mãe, parecia gerar um transtorno, ela não sabia racionalizar que era isso, mas ela tinha um sentimento que ela não sabe explicar e que ela não sabia explicar, que ela não tinha nome para dar, obviamente, né, porque era só um bebê. Mas o sentimento existia. Então, o que ela fez? Para ela aprender a lidar com isso, para ela se proteger e garantir a sobrevivência dela, ela manda energia para o cérebro, como eu falei no início da aula. Quando ela manda energia para o cérebro, ela vem para a vida adulta sendo uma pessoa que usa mais o quê? Mais a cabeça do que o próprio corpo. Então imagina aqui uma pessoa que tá sempre na dela, que come, mas não engorda, que tá ligada às questões intelectuais da vida. Grandes músicos, por exemplo, Bach, Beethoven. Não tô falando de músicos só de sucesso, mas de pessoas que conseguem ficar, vamos dizer assim, no mundo da lua. Você fica imaginando assim, como é que essa pessoa compôs isso aqui? Como é que essa pessoa escreveu isso aqui? Que cérebro, que inteligência, que intelecto. Homens como, por exemplo, Mark Zuckerberg, que eu sempre cito para vocês lá, que é um exemplo claro de uma pessoa que tem ideias criativas, que tem ideias que são fora da caixa. Uma das principais características dessa pessoa é também ser uma pessoa que não vê barreiras para os sonhos, para os desejos, para aquilo que ela idealiza. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma criança que aos 10 anos de idade diz assim: quando eu crescer eu vou ser astronauta. E ela fica no mundo dela ali, considerando tudo que ela vai fazer, ela fica no mundo dela dizendo, olha, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Faz foguete, estuda, e aí aos 16 anos ela faz uma prova lá e ela entra para a NASA, ela é chamada para a NASA. É um exemplo hipotético, mas esse é um exemplo claro de uma pessoa que não vê barreiras para a realização daquilo que está dentro da cabeça. Ela só foca naquilo que está dentro da cabeça e ela continua indo sem enxergar barreiras alguma.
Então, você percebe que apesar da dor que pode ter sido gerada lá dentro do útero da sua mãe, também podem gerar uns recursos, também pode gerar em você uma inclinação natural para aquilo que vai ser o seu jeito de viver a vida, para aquilo que vai ser como você vai conduzir a tua vida, tá? Então, veja bem, se você está pensando aí que, nossa, eu posso gerar um trauma, posso gerar isso, posso gerar aquilo, sim, a gente pode traumatizar os nossos filhos e nós somos traumatizadas também pelas nossas mães. Mas o importante é você saber que, do mesmo jeito que a dor veio para trazer um certo incômodo, a dor também ensinou esse bebê a lidar com ela. Também ajudou ele a desenvolver um jeito que é extremamente útil, que é extremamente necessário para a nossa sociedade, para a sobrevivência do indivíduo em si e para como nós nos organizamos enquanto organismos, né? Porque nós não poderíamos ser só de um jeito, a gente não poderia ter só intelectuais. Nós temos que ter a pessoa que faz o trabalho braçal, que é mais executor. Nós precisamos ter as pessoas que fazem grandes negociações, que gostam uns de lidar com dinheiro, outros de lidar com pessoas, outros de lidar com animais, outros de lidar só com o mundo das ideias. Nós precisamos dessa rede, né, que nos faz tão diferentes, mas que ao mesmo tempo nos faz necessitar um do outro. Então, eu quero que você tenha em mente o seguinte: toda dor que nós sentimos também gera um recurso para lidar com ela, tá? Faz com que a gente desenvolva uma maneira de sobreviver àquela dor. O que é importante a gente saber? Que se nós ficamos apenas com o lado sombra, que eu chamo de lado da dor, nós não vamos ter uma vida saudável. Nós precisamos encarar esse lado, entender esse lado e aprender a lidar com os recursos que essa dor gerou. Tá? Aprender a lidar com os recursos, com o lado bom que esse trauma também gerou. Sobre as inclinações naturais, sobre o que cada indivíduo tem, o que cada pessoa sentiu e o que gerou isso de bom, nós iremos aprofundar nos próximos módulos, tá? A gente vai ter muito tempo para nós conversarmos a respeito disso. Então, não se preocupe, não fique ansiosa em saber, então eu quero saber se eu já sou isso, ou o que eu tenho de bom, o que isso traz. Fica calmo, tá? Que nós iremos aprofundar nisso. Por enquanto, reflita sobre estas questões, reflita sobre como foi a sua gravidez, reflita sobre como foi que a sua mãe experienciou o tempo que você esteve dentro do útero dela. Se você tem filhos, como é que você gerou as suas crianças? E aí você já começa a perceber e anotar aí certos pontos, se você tem ou se você não tem. Isso tudo que eu acabei de mencionar aqui. Bem, sobre a vida no útero, era isso que você precisava saber, tá? Que toda dor, ela vai gerar um recurso, que o que a mãe sente influencia sim, que o que ela experiencia vai ser transferido através do código genético dela para nós, que o bebê ele já sente tudo e que ele vai gravar um jeito de ser, um jeito de sentir, um jeito de se expressar de acordo com o que ele viveu lá dentro do útero da mãe. Nós vamos entender nos próximos módulos como que cada fase influenciou a sua vida adulta. E as próximas aulas deste módulo aqui serão também para te falar a respeito das fases da melanização da coluna cervical. Cada fase vai representar uma dor e vai representar um recurso, tá? Pode ser que não tenha acontecido nada demais na fase oral, ou na fase masoquista, ou na fase rígida, tá? Pode ser que não tenha acontecido nada. E se não houve trauma, não houve muito recurso daquilo. A pessoa não vai ser boa, por exemplo, em grandes competições se ela não teve um trauma na fase rígida. Essa primeira fase que nós falamos aqui é a fase do desenvolvimento esquizoide, tá? Nós não iremos aprofundar sobre as habilidades, sobre as dores nessa primeira aula. A gente vai deixar para o próximo módulo, como que é o comportamento, como que ela se expressa na vida, como que ela sente,